Olá! Esta é uma edição especial do Giro de Notícias. Você deve ter acompanhado pela TV a primeira série médica nacional que, além de ser pioneira, foi baseada no atendimento realizado pelo SUS nas unidades básicas de saúde. A primeira temporada da série Unidade Básica foi exibida recentemente pela Universal Channel. E uma de suas coautoras e também protagonista está conosco hoje no nosso estúdio para conversar um pouco com a gente. Ana Peta, tudo bem? Tudo bem. É um prazer receber você aqui no nosso estúdio. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Tem certeza que você quer trabalhar aí? Os pacientes são seus, não é? Você tem uma responsabilidade com essa família. Ela precisa de um diagnóstico. Diagnóstico raro é pura vaidade médica. A gente acha que tem que aprender tudo sobre as doenças, mas esquece de aprender um pouco mais sobre as pessoas. Bom, você ajudou a criar tudo isso, né? Mas como que surgiu a ideia de uma série médica que se passa em uma unidade básica e não em uma emergência hospitalar, como a gente vê em outras séries sobre questões médicas, atendimento médico, né? Os programas americanos que são populares aqui no Brasil. Então, eu tenho uma irmã, a Helena, que é médica e que trabalhou bastante tempo em unidade básica de saúde. E eu tinha acabado de fazer uma série policial, e eu sou atriz, né? E a gente conversando sobre séries e tal. Aí eu falei assim, nossa, Helena, não tem uma série médica brasileira? Aí ela falou, nossa, a gente podia fazer uma série médica numa unidade básica de saúde, numa UBS. Aí o meu irmão, era um domingo, assim, meu irmão que estava na sala virou e falou assim, gente, não viaja. E começou assim, começou com um sonho, assim, que parecia meio impossível. Uma conversa descontraída. Conversa de irmãs, assim, a gente nunca pensou que a gente fosse trabalhar juntos, porque ela foi fazer medicina e eu artes cênicas. E aí a gente começou a levar a sério essa ideia, aí a gente procurou um roteirista, que é o Newton Canito, que é criador da série com a gente, e a partir daí começou uma batalha aí de alguns anos para que esse projeto fosse viabilizado e se tornasse uma realidade. Não foi tão rápido, então? Não foi tão rápido. Quando vocês pensaram, né, em mostrar essa realidade, vocês tinham noção e vivência de como era a realidade de uma unidade básica e que fosse causar tanto impacto? Então, a Helena tinha mais essa vivência e foi ela, na verdade, que trouxe todas as questões, para além da ideia de ser numa unidade básica, todas as questões que a série discute, né? Essa discussão sobre as duas medicinas que traz o Dr. Paulo e a doutora Laura, esse debate sobre uma medicina que vê um paciente como um todo, mas não só do ponto de vista biológico, enfim, tudo isso foi ela que trouxe, né? Mas assim, a expectativa de que isso pudesse tocar as pessoas e mais, que pudesse criar uma identidade com quem está nas UBSs, isso a gente, até estrear a série, a gente ficou um pouco com o coração na mão, né? Então, só depois que foi ao ar que a gente percebeu que tinha realmente ali alguma coisa que podia, né, bater em quem estava assistindo. Tocar as pessoas. E como que foi a construção dos personagens, a pesquisa, para selecionar inclusive os casos, mostrar realmente como era a realidade e ao mesmo tempo passar uma mensagem? Como que foi esse processo? Teve um período longo de pesquisa, de recolhimento de histórias. Então, todos os episódios, eles são baseados em histórias reais. Então, teve um período longo, onde a Helena e o Newton tiveram em muitas unidades básicas de saúde, entrevistando pessoas, pensando. E aí, depois, isso foi se transformando no episódio 1, no episódio 2, né? E aí a gente foi burilando, encontrando os personagens. Então, teve esse primeiro preparo, que é o que a gente chama de desenvolvimento da série, né? E aí, depois, lá quando foi filmar, teve um outro processo, que é um processo de preparação dos atores para a gravação. E a gente nota, né, quem acompanhou a série pôde perceber que existe um choque muito grande
entre a postura da sua personagem, a doutora Laura, né, que é recém-formada, preocupada com a especialização, ela tem uma outra postura frente aos pacientes na unidade quando ela chega, porque depois eu não vou contar, mas enfim, muda um pouquinho. E também a personagem do ator Caco Ciocler, que é o Dr. Paulo, que reflete alguns dos princípios do SUS, inclusive, como a integralidade, a universalidade, a equidade e a participação. E, além disso, usa na prática a clínica ampliada, compartilhada, que são algumas questões comuns aos profissionais da saúde. Isso tem sido discutido com muita frequência, agora principalmente em defesa do SUS, né? Enfim, o Dr. Paulo que usa um pouco mais dessa ferramenta, escuta o paciente. Essa discrepância dos profissionais foi algo percebido também nessa pesquisa, nesse levantamento? Em que momento? E por que vocês resolveram levar isso para a série? Então, isso é uma coisa que a Helena traz e que eu acho assim, na verdade, a Helena foi a pessoa que trouxe para a ideia de uma série, né? Mas é o que você disse aí, essa discussão é um conteúdo, é um pensamento de gerações de pessoas que trabalharam no SUS e que pensaram o SUS e que defendem o SUS e que defendem esse tipo de abordagem, né? Então, o que eu fico feliz é por isso, que eu acho que a gente não é a gente que criou essa ideia, né? A gente é um pouco porta-voz de uma ideia, de um conceito que foi desenvolvido por muitas gerações de pessoas, de pensadores e de profissionais. Mas essa ideia de ter os protagonistas serem representantes, digamos, dessas duas visões, vem de uma conversa entre a gente e o roteirista, que quando a gente foi pensar quem seriam os protagonistas. Então tem a doutora Laura. A doutora Laura, ela acabou de se formar e ela tem uma formação tradicional e ela, como muitos recém-formados, ela vê a unidade básica num lugar que ela vai ficar um tempo até ela fazer a especialidade dela. Ela tem um noivo que é médico, ela vai casar, está tudo resolvido. Ela tem todo um planejamento do que vai ser a vida dela nos próximos anos. Até ela chegar na unidade básica. Porque aí ela vai encontrar o Dr. Paulo, que tem uma visão completamente diferente, que está lá há muitos anos, que convive com aquelas pessoas, que faz parte daquilo, né? Que ele não atua só dentro do consultório, né? Ele tá em todos os ambientes. Então, assim, tem cena dele no boteco da esquina, tem cena dele na casa das pessoas, tem cena... Enfim, ele faz parte daquilo. E ele tem uma visão completamente diferente, só que aí ela não dá conta, a formação dela não dá conta daquela complexidade. Então, nos primeiros episódios, ela só erra, ela começa, tudo que ela aposta dá errado, tudo que ela aposta dá errado. E isso vai fazendo com que ela comece um processo de transformação também, que eu acho bonito da série e da Laura, que eu defendo, né? Ela se transforma, né? Diferente da Samara, que é a estagiária, que chega de um jeito e sai do mesmo jeito, não deixa o ambiente, aquela experiência... Não aproveita, não aproveita, né? Aquilo, né? Não se permite se tocar por aquilo. A Laura não, ela sofre um processo de transformação, ela vai aprendendo, ela vai entendendo aquela realidade. Bom, você cita muito a sua irmã, a gente queria muito que ela estivesse aqui, entendemos, né, que ela está defendendo um doutorado no exterior, e você comentou sobre essa experiência, a influência de toda a vivência que ela teve para a construção de tudo isso. Ela chegou a trabalhar em uma UBS também? Sim, ela trabalhou alguns anos numa UBS em Campinas, logo depois que ela se formou. E vocês fizeram um laboratório em uma UBS do Brás, em São Paulo. Sim. E como que foi essa experiência? Qual que foi a UBS? Foi a UBS do Brás, que tem como um dos roteiristas da série, é o Dr. Vitor, que é médico de família na UBS do Brás. Então a gente fez o laboratório lá na UBS dele, que ele trabalha, né? E eu, o Caco, o Vinícius, a Carlota, todo mundo fez um laboratório lá. Foi super interessante, né? Assim, a equipe toda, na verdade, não só os atores, mas o pessoal da arte, todo mundo teve que ir para a UBS
entender aquele universo. Então não foram só os atores, Não, foi tudo, toda a porque equipe. tem que construir a gente construiu uma UBS, né? Fisicamente falando, um cenário e tal. E era impressionante, o que me chama muita atenção, porque as pessoas que não usam, né, não frequentam a unidade básica de saúde, elas não sabem que aquilo existe, né? E tem toda uma visão formada pela mídia e tal do que é o SUS. Sempre com uma visão muito negativa. E aí quando o Caco fala isso em todas as entrevistas, inclusive, o Caco saiu totalmente apaixonado por aquilo, acompanhou visita domiciliar, andou pelo bairro, conheceu as pessoas, conheceu os agentes comunitários. E é muito tocante ver esse trabalho e dar visibilidade para esse trabalho. O que você pode destacar que mais te chamou a atenção nesse período em que vocês estiveram fazendo o laboratório lá na UBS? Então, tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu fiz uma visita domiciliar com o médico e com o agente comunitário da UBS, e era um paciente acamado, que estava há muitos anos num coma. E aí a mulher dele, que cuidava dele, né? E quando eu fiquei muito tocada pelaquela situação, fiquei muito... Mas não pela situação dele, mas pela situação dela. Porque ela estava tão doente de ficar anos cuidando daquela pessoa, dentro de uma casa fechada, sem poder fazer uma série de atividades e tal, que aí eu entendi muita coisa ali. Como essa coisa da família, das relações. Quer dizer, ele foi cuidar do acamado, mas ele acabou cuidando, foi dela, né? Ela estava precisando talvez mais. E só uma visão assim, só um trabalho com essa sensibilidade é capaz de perceber e de agir como um todo, né? Puxa, talvez nem esperassem, né, quando foram fazer tudo isso e acabam recebendo. Ana, a primeira temporada da série, que acabou muito rápido, quem acompanhou sentiu falta ou foi só um aperitivo? A gente queria saber se tem previsão, né, de uma segunda temporada, quem acompanhou está aqui na expectativa. E eu queria saber também sobre a repercussão dessa primeira temporada, se vocês tiveram a oportunidade de receber um feedback de profissionais da saúde, de gente que trabalha nas unidades, que de alguma forma se identificou com as personagens mostradas na série. Então, a gente está na torcida, né? Não tem nada oficial, mas tem uma torcida grande, a gente tem muito material de pesquisa, né? Aliás, esse assunto dá assunto para muitas temporadas, então estamos aí na expectativa. Agora, eu acho que a gente teve na verdade mais do que eu esperava, porque a gente teve muita resposta, principalmente de pessoas que trabalham em UBSs no Brasil inteiro. E tem uma coisa que me chama a atenção, assim, em relação à série. Porque eu tinha muito medo, porque assim, as UBSs também são realidades muito diferentes, né? Você tem UBSs mais estruturadas, outras menos estruturadas. Então eu tinha muito medo que a nossa UBS, mas não é assim, não é exatamente assim. E a gente não queria que fosse exatamente assim. Na verdade, a gente queria que a questão humana aparecesse. Então, eu não sei se é exatamente daquele jeito que acontece em todos os lugares, se tem aquela estrutura ou não, mas o importante não é uma série de denúncia social, digamos, sabe? O importante era as pessoas entenderem que existe um esforço humano de superação, inclusive das dificuldades materiais, que precisa ser valorizada. Então, tem cena que falta o desfibrilador, tem cena que falta isso, às vezes não tem um exame que precisa, às vezes, mas tem um esforço humano de tentar resolver, de fazer. E isso eu acho que quem trabalha nas UBSs entendeu. Isso que pra gente foi mais legal. Então a gente recebeu gente de Manaus, do Sul, de vários lugares do Brasil escrevendo. Eu recebi vários relatos de médicos
que falam assim, eu me identifiquei muito com a Laura, porque quando eu fui trabalhar na unidade básica, eu era exatamente assim. Olha que legal. E eu fui entendendo, eu fui negociar com o pastor quando precisou, Então, assim, essa resposta que foi mais legal. E tem uma outra que me revela muita coisa também, que é de gente que fala assim, gente que nunca foi numa OBS, gente que tem plano de saúde desde que nasceu, e que fala assim, mas legal a série, mas não é assim, né? Que não acredita que possa realmente existir uma qualidade nesse atendimento, exatamente, nesse trabalho. Então foi bom para mostrar tudo isso para diferentes públicos. Puxa, que legal. Bom, a minissérie foi lançada no momento em que se discute uma PEC que, entre outras coisas, prevê o congelamento no investimento na área da saúde. Como que você vê essa situação toda, essas discussões, né, a questão do fortalecimento do SUS, né, essa ameaça com essa PEC, já que você esteve tão integrada, né, nessa questão do atendimento, do Sistema Único de Saúde? Então, é engraçado, porque quando a gente pensou a série, o SUS estava em expansão, né? Estava num momento e a gente nunca podia esperar que a série fosse estrear num momento tão difícil, tão delicado. Então, eu só espero, assim, a minha expectativa é que ela sirva como mais um grãozinho aí, para mostrar a importância do SUS e para valorizar o SUS e para dizer que a gente tem que ampliar o SUS e não reduzir investimentos e que, enfim, que é preciso abrir o olho, né, nesse momento e não permitir que a gente volte 50 anos para trás. Ana, antes da gente encerrar, eu queria te fazer um convite. A gente transmite, na verdade, o Canal Profissional para mais de 80 mil profissionais, né, da Secretaria Municipal da Saúde. Você poderia mandar um recado para eles agora, que estão nos assistindo? São tantas doutoras Lauras, doutor Paulo, enfim, né, os outros personagens que se identificaram com essas personagens da série. Você poderia mandar um recado para esse pessoal? Poderia. Vamos lá. Gente, eu só queria dizer para vocês que trabalham no SUS, que estão nas unidades básicas de saúde, que dedicam todos os dias a vida de vocês para essa empreitada, para essa missão que é a saúde pública no Brasil, o meu máximo respeito e a minha máxima admiração. Para mim é uma honra, de alguma forma, estar junto nessa batalha diária que vocês enfrentam e eu admiro muito o trabalho que é desenvolvido nas UBSs e acho que ele tem que ser cada vez mais valorizado. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem pelo país. Coisa boa. Ana, foi um prazer receber você aqui no nosso estúdio, bater esse papo, né, passar tanta coisa boa, informação, inclusive de bastidor sobre a série. Um prazer receber você. Obrigada mais uma vez. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. E olha, você pode rever essa entrevista em nossas redes sociais. Essa edição especial do Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!